Soteldo foi a grande figura da partida na vitória sobre o Vasco e tem sido o responsável por nos tirar, nos livrar da zona do rebaixamento, com o gol marcado contra o Vitória, e tem jogado muita bola depois que ele voltou da Copa América. O Soteldo, que está emprestado e que tem um valor fixado de 5 milhões de dólares, pois o Grêmio prepara esse valor para comprar o jogador, talvez até antes do fim do ano, porque essa opção de compra ela seria realizada ao final da temporada. A informação é do Caliel Dornelles, repórter lá da Band Rio Grande do Sul, que conseguiu apurar de que o Grêmio já está se movimentando no mercado, um pedido do Renato Gaúcho. A diretoria também entende que é um jogador muito importante, fundamental, que ele precisa ser administrado, ele precisa ser controlado, porque no extracampo ele, enfim, tem alguns problemas, existe o combo Soteldo, mas existe um consenso de que dentro de campo ele resolve. Então, o Grêmio já está se mobilizando para adquirir os direitos, para não perdê-lo, né, ao final da temporada. E ter o Soteldo por mais tempo. Ele se identificou com a torcida, ele é muito carismático, né? E ele tem feito gols. Então, por mais que ele tenha se atrasado na reapresentação depois da Copa América, por mais que ele tenha tido alguns problemas, saído irritado de algumas substituições, o Soteldo está resolvendo. E quando resolve, né? Quando o jogador resolve, pronto. Ele entra nas graças da torcida e ele se paga. Ele se paga. Na verdade, ele por esses últimos jogos tem correspondido, o custo-benefício está sendo muito favorável. Então, assim, o Soteldo tem uma tendência de permanecer no clube. O Grêmio tem outros negócios aí, vocês estão percebendo, né? Tem proposta por jovens da base, pelo Gabriel Meck, próprio Gustavo Nunes. O Grêmio está avaliando essas propostas, mas não pretende vender agora. Claro, se vier uma proposta de 20 milhões de euros, não vai ter o que fazer, mas a primeira que chegou para o Gustavinho mesmo é de 10 milhões de euros. O Grêmio não vai negociar por esses moldes e mediante a reforços, bom, vocês já estão percebendo aí, né, que alguns já ingressaram no time titular, outros começaram a compor banco de reservas, e o Renato está muito cauteloso, especialmente porque são caras que não vinham jogando, ou tem 2 meses parado, 1 mês aqui, não sei o que e tal, e o momento, segundo o Renato, ele é conturbado para você fazer estreias, para você colocar jogadores que não estão adaptados nem ao clube, à cidade, não é isso, né? Porque o Grêmio está numa logística itinerante aí, né? Mas a questão tática do time mesmo, né? Como é que o cara vai... Eles não estão nem conseguindo treinar direito, tá muito na conversa, no avião, no vídeo e tal, então é difícil você promover estreias nesse contexto, eu até entendo. Mas assim, eles foram contratados para isso, o Grêmio tem uma necessidade e daqui a pouco ele vai ter que botar os caras para jogar. Imagino até que no jogo contra o Atlético Paranaense, que é entre os jogos da Copa do Brasil contra o Corinthians, em que provavelmente o Renato vai dar um descanso para alguns titulares, eu acho que aí alguns desses novos reforços terão uma rodagem maior. O Miguel Monsalve, o próprio Matias Arezo e até o Alexander Aravena, que de novo não vai ser relacionado para esse jogo contra o Corinthians. O Bright White, ou Braithwaite, né? O Bright White, né? Vamos abrasileirar aqui, o dinamarquês, já está treinando, mas no CT Luiz Carvalho. Como eu disse, o Grêmio está itinerante. O Grêmio não para e o Grêmio está em viagem o tempo inteiro. Ele está treinando à parte no CT Luiz Carvalho, mas não treinou com o grupo ainda. O Grêmio queria contar com ele para essa fase de oitavas de final da Copa do Brasil contra o Corinthians, mas precisa primeiro da regularização do BID, que ainda não aconteceu. E depois de, pelo menos uma atividade do cara com o grupo, né? Que também não aconteceu e não vai acontecer tão breve, né? Pelo menos até esse jogo de quarta-feira. Pode ser que ele seja regularizado nessa terça, até às 19 horas, mas não é a tendência. Por quê? Porque é diferente a documentação, ele precisa de um visto de trabalho de um cara vindo da Europa. Quando você tem aqui jogadores do mercado sul-americano, as relações elas são mais facilitadas e digamos assim, o processo é mais acelerado. No caso do dinamarquês, a coisa está um pouquinho mais demorada e vai demorar um pouquinho. Então, assim, o Grêmio está tentando, está correndo contra o tempo. Ele fisicamente está com bons índices, com uma boa, digamos assim, uma boa leitura, boas informações relacionadas à questão física, mas tem a questão documental e a questão dele treinar com o grupo, né? Então, se ele não for regularizado até terça, 19 horas, não é que ele não pode jogar o jogo da ida, ele não pode jogar nem o da volta, porque aí ele não pode jogar na fase de oitavas de final da Copa do Brasil. E aí a gente possivelmente vai vê-lo no Campeonato Brasileiro, nesse jogo aí que eu falei, contra o Atlético Paranaense, em que o Renato deve preservar alguns jogadores até para ele começar a ganhar minutos. E na Libertadores, evidentemente, contra o Fluminense pelas oitavas de final. Então, muito difícil que o Bright White esteja à disposição para esse jogo já
da Copa do Brasil contra o Corinthians. E eu queria falar sobre os diagnósticos ou os motivos da evolução do time, porque o Grêmio melhorou. O Grêmio melhorou e na hora certa. Eu acho que isso é fundamental. O Grêmio está evoluindo e os resultados eles estão vindo também por conta disso, porque o Grêmio está jogando melhor. O Renato conseguiu ter uma reinvenção no time, com reforços que chegaram, e eu acho que são dois motivos muito claros para mim. A direção contratou um titular para a defesa, que é o Gemerson. O Renato mudou o sistema e isso potencializou o Rodrigo Eli. E com isso você tem um sistema interessante e você tem jogadores que individualmente começaram a melhorar. O Renato não precisou mais contar na emergência com nomes como JP Galvão e Everton Galdino. Mudou o sistema, é verdade, também pela pressão, porque esses caras estavam muito pressionados pela torcida e também porque a diretoria começou a contratar nomes para o ataque. Então, mesmo que ele não utilize hoje o Arezzo durante muitos minutos, ele tem justificado aí que ele precisa de ritmo de jogo e que é difícil você colocar ele como titular, sendo que ele não jogava há 2 meses, no segundo, terceiro jogo dele e tal. O Renato mudou o sistema e deu mobilidade para Soteldo e Pavon, com o Cristaldo chegando como um falso 9. E o Cristaldo cresceu, na minha opinião, porque o Cristaldo sabe jogar muito bem perto da área. Quase fez um golaço de voleio nesse jogo contra o Vasco. Mas mais do que isso, participando do jogo, ele é o cara que lidera ali o setor ali na frente, mesmo sem ser o 9. Claro que quando voltar o 9, quando o Diego Costa ficar à disposição, e existe uma tendência para o jogo da volta, dia 7 de agosto contra o Corinthians, o Grêmio vai se beneficiar muito dos cruzamentos do Soteldo, das chegadas à linha de fundo do Pavon, da aproximação dos meias, e aí o Cristaldo vai baixar uma linha. Ele vai ter que tirar um jogador do meio, ou vai desfazer o sistema de 3 zagueiros, não sei. Mas o Renato, ano passado, mudou bastante o sistema. Usou o sistema com 3 zagueiros em jogos em que o Grêmio foi muito bem, contra o Atlético Paranaense mesmo, fora de casa, com reservas. Gol do Cuiabano, o Grêmio conseguiu uma vitória, depois do Bruno Vini. O Grenal, o Grêmio foi bem também, com 3 zagueiros. Ele conseguiu dar uma sequência nesse sistema. Depois ele voltou, depois ele reconsiderou. No Campeonato Gaúcho chegou a jogar sem centroavante também, só com meias móveis. Tem o avanço digamos assim, a evolução do Carbajo, Felipe Carbajo, que não jogou nesse jogo agora, na verdade nesses 2 últimos, porque ele estava suspenso e depois o Grêmio entendeu que a logística era difícil para levar ele até Chapecó. Mas, ele é um cara que está jogando muita bola. Felipe Carbajo e Franco Cristaldo, jogadores contratados no ano passado, esse ano estão desabrochando. Então você tem opções. Porque você tem o Vijaçante, que é um monstro, é titular absoluto. Você tem o Dodi, que cresceu. Você tem o PP, que é um cara importante, que caiu um pouco de produção, mas aí, com o avanço do Carbajo, você acaba ganhando opção no banco de reservas para mexer o time. O Duqueiroz realmente não está performando e tudo mais. Mas você tem jogadores ali para o setor. Falta um reserva para o Cristaldo. E hoje tem o Miguel Monsalve, que ainda não estreou, mas que tem treinado muito bem e a gente pode ver ele na sequência. E o Arezzo, cara, eu preciso ver mais desse cara, porque as referências eram ótimas e os poucos minutos que ele nos mostrou, ele mostra ser um cara muito interessante. É que o jogo contra o Vasco em Chapecó, ele entrando aos 35 do segundo, não tinha muito o que fazer, né? Aquele jogo, da forma como estava o gramado, era muito difícil da prática do futebol, né? Mesmo para um centroavante. Então, assim, esses jogos eles serão muito importantes de Copa do Brasil, porque é o tudo ou nada, né? É aquele jogo em que o Renato vai ter que alçar mão daquilo que ele tem de melhor. Mesmo que não haja entrosamento, mesmo que você tenha uma dificuldade aqui e ali, cara, vai, faz teu nome e resolve a parada. O Grêmio incorporou como elenco e o Renato soube o que fazer com essas peças. Para mim, resumindo, são os motivos da clara evolução do time. Além do que aquela entrevista, né? Aquela entrevista sintomática dizendo que faltava vergonha na cara dos jogadores. O Renato explicou na última entrevista dizendo que eu chegava no meu hotel e eu tinha vergonha. E eu mostrei para eles, eu não acredito que vocês não estão com vergonha do que está acontecendo. O Grêmio paga em dia, vocês têm toda a estrutura, eu preciso de um pouco mais. Então some-se tudo isso, né? Some tudo. Reforços, a organização do time e a cobrança clara, pública, transparente do Renato para os jogadores que realmente se entregaram, se envolveram nos últimos jogos. E aí você tem resultados. 7 pontos conquistados
em 9 disputados. E agora vem uma Copa, que o Grêmio adora jogar, que o Renato já ganhou 2 vezes, uma pelo Fluminense, outra pelo Grêmio. O Grêmio vai competir contra um Corinthians que está melhorando também, que também está em evolução. E os dois times estão chegando nessa crescente para se enfrentar com toda essa polêmica de arbitragem, com todo esse questionamento. Mas jogo grande, jogo igual em 2 jogos para definir quem avança.